Querido, eu quero fazer um convite para você nessa noite, de pegar toda a sua concentração, a sua energia e focar em adorar a quem merece adoração, que é o nosso Deus. Então aquilo que está te atrapalhando, essa preocupação que está passando pela sua cabeça, a vergonha de quem está do seu lado, esqueça. E foca em Deus, adore a Deus. Se você quiser gritar, grite. Se você quiser chorar, chore. Mas adore realmente de corpo, alma e espírito ao nosso Rei. Vamos focar 100% nele. Vamos nos concentrar nele. E vamos fazer melhor do que todos os outros dias. E fazer cada vez melhor para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? O amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Cante isso, igreja. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Aleluia, Senhor. Receba a nossa adoração, Pai, receba o nosso louvor. Espírito Santo, transborde nesse lugar, Pai. Queremos mais e mais e mais de ti, Senhor. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a ti. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Aleluia, Senhor. Aleluia. Se você está triste, eu não sei como você chegou nessa noite. Eu não sei o que está te preocupando. Eu não sei o que está tirando as suas forças, o que está te desanimando. Mas o nosso Deus é um Deus que restaura, é um Deus que dá esperança, é um Deus que cura. Saia daqui revigorado, saia daqui mais próximo de Deus. Eu não sei quanto tempo você não ora. Eu não sei como é que está a sua vida espiritual, mas esse é o momento de você se reconciliar com o nosso Deus. Esse é o momento de você se prostrar de novo, de você se entregar de novo e falar: Deus, eu estou aqui, Senhor, fala comigo, eu me rendo, Senhor, eu me rendo 1000 vezes se for possível, mas fala comigo, Pai. Eu quero sentir o amor de Deus queimar no meu coração novamente, Senhor. Eu quero chorar, Pai, eu quero sentir a Tua presença. Fale para Deus nesse momento que você está sentindo, entregue para Ele tudo, faça essa noite uma noite de renovação, de cura, de libertação, mas só depende de você, querido, de você abrir a sua boca e ter fé e declarar que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus.
com teu fôlego. Cante alto, igreja, abra sua boca e declare. Derramamos louvor com teu fôlego. A ti, fôlego dentro em nós. Derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós. Derramamos louvor somente a ti. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Amém? Nós estamos falando sobre a doutrina das últimas coisas, né? Escatologia, nesse período. E eu estou aqui com a missão de concluir aqui uma mensagem sobre o homem do pecado. Seria a terceira parte dela, ou o anticristo, né? Essa noite a gente vai falar aqui alguns pontos, 3 pontos só. Nós vamos falar sobre o templo e o sujeito. Saber quem é o cara, né? Nós vamos sair essa noite daqui sabendo quem é, amados, o anticristo. E é bom, né? A gente sabe que não é uma tarefa muito fácil, mas a Bíblia ela tem muitas informações e o Senhor nos dá condições de entender, né? E eu queria, assim, pelo Espírito Santo, poder ser usado aqui para levar essa mensagem para vocês. Então, mas eu espero que você preste bem atenção, porque como ela não é uma mensagem fácil, né? Se você vacilar em algum momento, você pode não entender. Quando a gente começou a falar sobre o anticristo, né, nós pegamos aquele texto lá de Apocalipse 13, 7, que diz que seria permitido a ele fazer guerra contra os santos, né, e vencê-los. Então, uma maneira, e os militares sabem muito bem, né, pastor Josafá? Uma maneira de você vencer o adversário é você conhecer o adversário, né? Então, essa é a ideia, amados. A ideia aqui não é para que a gente saia daqui já dando murro no vento. A gente saia daqui conhecendo. Esse é o ponto inicial, né? O ponto principal da mensagem, né? Sair conhecendo. É o suficiente para a gente iniciar, né? Esse processo de vitória. Amém? A gente sabe que a vitória, a vitória final virá sobre o anticristo, sobre o inferno, sobre Satanás, ela virá quando Jesus voltar, né? Mas a gente precisa conhecer, amados, esse processo, para a gente ficar sabendo, né? Entender o que o Senhor está fazendo. E então eu queria pegar o texto aqui de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda.
Baixa a sua cabeça, amados, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, Deus, por mais uma vez estarmos aqui na tua casa, pela oportunidade, Senhor, pelo privilégio de poder te servir e de estar aqui, Senhor, fazendo parte da tua família, Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra, que verdadeiramente é lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. Ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos falando de um tema difícil de entender, mas pelo teu Espírito, Pai, nós podemos compreender, Senhor, e nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha nos auxiliar, Pai. Ó Deus, usa-me. Pai, ao abrir minha boca, que o Senhor possa colocar a palavra, Pai. A palavra, Senhor, que venha de encontro, Senhor, com a nossa necessidade, a necessidade de cada um aqui, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Tu fez a boca, Tu também fez o ouvido, Senhor, para ouvir. Portanto, abra, Senhor, nossos ouvidos, faz-nos entender, Senhor. Ó Deus, também Tu fez o coração, Deus. Prepara nosso coração para receber, Senhor, a Tua palavra nesta noite, para a honra e glória do Teu santo nome, assim nós te pedimos, Senhor. Amém. Amados, antes de nós começarmos, nós pedir a atenção de vocês para a gente ver um pequeno vídeo aí. O diretor-presidente fala para o gerente. Na próxima sexta-feira, aproximadamente às 17 horas, o cometa Halley estará nesta área. Trata-se de um evento que ocorre a cada 78 anos. Assim, por favor, reúnam os funcionários no pátio da fábrica, usando o capacete de segurança, quando eu explicarei o fenômeno a eles. Se estiver chovendo, não poderemos ver o raro espetáculo a olho nu. Sendo assim, todos deverão se dirigir ao refeitório, onde será exibido um filme, documentário sobre o cometa Halley. O gerente diz para o supervisor. Por ordem do diretor-presidente, na sexta-feira, às 17 horas, o cometa Halley vai aparecer sobre a fábrica, a olho nu. Se chover, por favor, reúnam os funcionários, todos com capacete de segurança, e os encaminhem ao refeitório, onde o raro fenômeno terá lugar, o que acontece a cada 78 anos. O supervisor fala para o chefe de produção. A convite do nosso querido diretor, o cientista Halley, de 78 anos, vai aparecer nu às 17 horas no refeitório da fábrica, usando o capacete, pois vai ser apresentado um filme sobre o raro problema da chuva na segurança. O diretor levará a demonstração para o pátio da fábrica. O chefe de produção diz para o mestre. Na sexta-feira, às 17 horas, o diretor, pela primeira vez em 78 anos, vai aparecer nu no refeitório da fábrica para filmar o Halley, o cientista famoso e sua equipe. Todo mundo deve estar lá de capacete, pois vai ser apresentado um show sobre a segurança na chuva. O diretor levará a banda para o pátio da fábrica. O mestre diz para os funcionários. Todo mundo nu, sem exceção, deve estar com os seguranças no pátio da fábrica na próxima sexta-feira, às 17 horas, pois o senhor diretor e o Sr. Halley, guitarrista famoso, estarão lá para mostrar o raro filme Dançando na Chuva. Caso comece a chover mesmo, é para ir para o refeitório de capacete na mesma hora. O show ocorre a cada 78 anos. Aviso geral! Na sexta-feira, o chefe da diretoria vai fazer 78 anos e liberou geral para a festa às 17 horas no refeitório. Vão estar lá, pagos pelo manda-chuva, Bill Halley e seus cometas. Todo mundo deve estar nu e de capacete, porque a banda é muito louca e o rock vai rolar até o pátio, mesmo com chuva. Autor desconhecido. Mas esse vídeo aí é utilizado nos treinamentos que fala sobre erros de comunicação, né? E eu trouxe ele aqui para a gente dar uma olhada, porque quando a gente fala sobre essa questão do anticristo, é tanta da coisa, tanta da gente falando, tanta da conversa,
que a gente, no fim das contas, acaba não sabendo nem o que é, né? Porque não tem clareza. Né? A gente chega, no fim das contas, quando a gente começa a falar, por exemplo, daquilo que a Bíblia diz, as pessoas não estão entendendo, não era isso que eu esperava. Por quê? Porque eu ouvia falar muito sobre isso e criei uma imagem, né, acerca do que é o anticristo, e a Bíblia, ela fala, é a fonte principal, né? E quando você vai na fonte principal, você vai perceber que aquilo que falava sobre ele não tinha nada a ver, a Bíblia está falando de outra coisa. Então eu separei aqui 3 pontos para a gente tratar, e por conta dessa gama de informação, né, a gente vai fazer aqui quebrando alguns mitos, né? Porque quando a gente fala, realmente, amados, você fica pensando assim, não, mas isso que ele está falando eu não estou entendendo, porque o que eu imaginava era outra coisa. E um dos pontos, o primeiro ponto aqui é o tempo, né? O tempo, quando é que ele vai surgir, né? Porque existe assim uma crença muito forte, né? Eu acho que é a mais comum, de que o anticristo, ele surgiria depois do arrebatamento da igreja. Então seria um homem, né? Talvez assim um governante mundial, que surgiria depois do arrebatamento da igreja. Mas essa não será depois do arrebatamento da igreja, mas antes. E essa crença, né? Ela acabou sendo feita em função daqui que está escrito no versículo 7, né? Versículo 7, na parte B. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo. Então, quando está falando desse, somente há um que o retém, é o Espírito Santo. Então, a partir do momento que seja retirado o Espírito Santo, seja arrebatado a igreja, e o Espírito Santo, né, vai ser também tirado daqui, aí vai aparecer. Dá a entender que é isso mesmo, né? Mas só que quando a gente vê essa questão do governo do anticristo, ele é dividido em são 7 anos, dividido em 2 períodos, e esse momento aqui, que a Bíblia está falando, é do segundo período, é o momento em que a igreja é arrebatada, e aí então ele é revelado, né, que é manifestado a face iníqua dele, a face iníqua. Então ele já é ruim, né? Mas por que ele não parece tão ruim? Porque por causa da presença do Espírito Santo na terra. É a presença do Espírito Santo na terra que faz com que o mundo hoje não seja pior, né? E a gente está vendo que está cada vez mais difícil. Mas, porque o Espírito Santo ainda está aqui na terra, não é tão ruim. Mas a partir do momento em que o Espírito Santo for tirado daqui e a igreja junto sendo arrebatada, a coisa vai ficar muito pior, amados. Muito pior. Por que muito pior? Porque ele não vai ter mais a resistência do Espírito Santo, é a presença da igreja, e ele vai estar recebendo, inclusive, juízo de Deus sobre ele. Então ele vai ficar muito chateado, então vai ficar muito pior do que está. E isso eu estou falando aqui já do período da grande tribulação, né? Quando a igreja for retirada daqui, virá a grande tribulação. E a grande tribulação é isso: ação do anticristo, perseguição dos demônios, e ainda por cima vai ter juízo de Deus na terra. Então vai ser um momento terrível, vai ser um período terrível a grande tribulação por conta disso. Então, mas como eu estava falando, não é depois, o surgimento do anticristo não é depois do arrebatamento da igreja, é antes. Aí você pode passar a próxima aí. A próxima ele vai falar no versículo 3, ele vai falar que ele está falando aí do arrebatamento, né? E o apóstolo Paulo está dizendo bem assim: olha, não vai ser sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então, o surgimento do anticristo, ele vai surgir antes do arrebatamento, ou seja, quando a igreja estiver aqui na terra. Amados, a gente não tem que ter medo do anticristo. Jesus, ele não prometeu nos tirar daqui por causa do anticristo, ele prometeu nos tirar daqui por causa do juízo de Deus, da ira de Deus.
que vai surgir depois que a igreja sair daqui. Vai vir depois que a igreja sair daqui. Então, não é depois, mas antes. Agora, para a gente entender essa questão do tempo, né? O tempo de duração, a gente sabe que é 7 anos, né? E a Bíblia fala, no livro do profeta Daniel, que esses 7 anos, eles vão ser divididos em dois períodos, né? Mas esse período de 7 anos, ele é um período assim que existe uma certa questão a respeito dele, né? Porque ele está demorando muito, né? E aí fica aquela dúvida: já começou os 7 anos? Vai ser depois do arrebatamento da igreja que vai passar a contar? Está suspensa essa contagem? Não está suspensa a contagem, né? O período, coloca para a gente ler o texto. O período de 7 anos, ele começa a partir ali da morte e ressurreição de Cristo, né? Que é quando termina o período das 69 semanas. Então, Deus ele disse bem assim: existe 70 semanas estarão determinadas, né? Então, essas 70 semanas elas são contadas do momento em que saiu a ordem de reconstrução do templo de Jerusalém até o Messias, até o Cristo, né? Até a morte de Jesus, né? Passa-se 69 semanas. E aí essa última semana é exatamente essa semana que é a dúvida de todo mundo. Começou? Ainda não começou? Como é que está? Vamos ler o texto aqui. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois dessas 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Eu peguei esse texto aí da versão de João Ferreira de Almeida, porque ela traz um detalhe muito bom, que quando ele fala do Messias, o príncipe, notam ali que está com P maiúsculo. P maiúsculo. Então quem é o Messias, o príncipe com P maiúsculo? Nosso Cristo, amém? Mas ele mais à frente, ele fala sobre o povo do príncipe, né? Após as 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Que príncipe é esse? É o diabo. Então, da mesma forma como Jesus ele levanta a igreja no mundo, o diabo também levanta um povo. Um povo que vai, inclusive, lutar contra a igreja. E, amados, esse período de 7 anos, que é uma grande dúvida, né? Que as pessoas não sabem como é que funciona, mas a Bíblia ela ensina, a própria Bíblia ensina, né, como é que ele é dividido. O primeiro período, ele não é contado. Não tem uma suspensão da contagem, né? Ele simplesmente não é contado, não é medido. Quando é que ele passa a ser medido? A partir do segundo período, para frente. E isso a gente vai ver lá em Apocalipse, mas aí, última semana, Apocalipse. O quê? Apocalipse 11, de 1 a 3. Olha que o texto fala aqui. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E o anjo chegou e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está do lado de fora, e não o meças, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Então o que ele está dizendo aí? O átrio,
povo que está do lado de fora éramos nós, né? Quem que estava do lado de dentro, que estava contemplado com o projeto de salvação de Deus, eram os judeus, né? Só que a Bíblia fala que eles não receberam Cristo. E nós estávamos do lado de fora. Então, esse período do átrio, que fica do lado de fora, né, é o período, exatamente o período que Deus deu à igreja, o desenvolvimento da igreja. E é por isso que ele não é medida. Ele diz, olha, não meças. O período da igreja, né, começa lá da morte e ressurreição de Cristo e vai até ao arrebatamento. Ele não é medida. É por isso que a gente também não sabe quando que vai ser o arrebatamento. A gente sabe quando que começa o período da igreja, mas a gente não sabe quando que vai ser, quando que vai terminar, porque não está sendo medido. Esse é o primeiro período. E o segundo período, ele é medido, inclusive, aqui em meses e dias. Pisarão a cidade santa por 42 meses, e ele vai dar poder aos testemunhos para profetizar durante 1.260 dias. 42 meses dividido por 12, dá 3,5. 1.260 dias dividido por 360, também dá 3,5. Então, o primeiro período, amados, dessa semana, ela não deixou de ser contada, ela está vigente, nós estamos vivendo, inclusive, ele não está sendo contado aí. Isso é uma ordem de Deus. Ele só vai ser contado a partir do segundo período, os 3 anos e meio. Amém? Agora, amados, você pode perguntar, meu irmão, afinal de contas, o que pega? Né? Se é antes, se é depois, qual é o problema? O problema é o seguinte, amados, que se depois ele imobiliza, de certo modo, a igreja, né? Porque você vai pensar assim, bom, se vai ser depois, eu vou ser arrebatado, o que eu vou me preocupar com isso? Por que eu tenho que me preocupar com isso? E é, de outro modo, perigoso também, porque se é depois, o entendimento, né, acerca do texto também vai ficar prejudicado. Por que fica prejudicado? Porque, e aí a gente vai passar para o segundo tópico aí, que é o templo. O templo. Fica prejudicado o entendimento acerca desse texto em relação ao templo, porque, vamos pensar comigo, quando a gente está aqui, para a igreja, o que é o templo de Deus? É o meu corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo, amém? Mas, para o judeu não. O judeu não tem essa ideia. Então, a partir do momento que a gente é arrebatado, só vai ficar, como povo de Deus aqui na terra, os judeus. E para o judeu ele não tem essa ideia de templo. Para o judeu a ideia de templo dele é o templo que eles têm lá, que eles tinham em Jerusalém, né? É o templo feito por cimento, né? Assim como nós temos aqui o nosso. Esse que é a ideia de templo. E aí a gente vê então como é que essa ideia da vinda do surgimento dele depois prejudica, né, o nosso entendimento. Porque quando a gente vai ver, por exemplo, a questão do templo, o templo dos judeus foi construído, o primeiro templo foi construído por Salomão. E ele foi construído no Monte Moriá. Por que o Monte Moriá, né? Entre outras coisas, Monte Moriá foi o local onde Deus disse para Abraão, Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, e vem e sacrifica-me a mim lá no Monte Moriá. E a Bíblia fala que Abraão levou, né, Isaac, seu filho, para o sacrifício. E chegando lá no monte, né, Isaac disse para o pai dele, pai, aqui nós temos o cutelo, temos a lenha, mas cadê o animal para o sacrifício? E aí Abraão diz bem assim, Deus proverá para si. Deus proverá. E esse local ficou conhecido como o local da provisão. Então, uma das razões, porque foi construído ali, né, o templo, pela primeira vez. Esse templo, o primeiro templo de Salomão foi destruído pelos babilônios, né? E após o exílio na Babilônia, o povo de Deus construiu de novo um novo templo no mesmo local. E esse segundo templo, ele foi destruído no ano 70 pelos romanos. E existe uma crença, né, da construção de um terceiro templo. Só que o local onde
deveria ser construído, esse terceiro templo, hoje é uma mesquita. É uma mesquita de Aqsa, se eu não me engano. Uma mesquita muçulmana, né? E o problema todo é que os muçulmanos, eles vivem em pé de guerra com os judeus, os israelitas. E agora? Aí, então, surge a ideia de que então vai surgir um homem, que seria o anticristo, que vai estabelecer paz, né, entre os judeus ali e os muçulmanos. E a partir desse momento, então, eles vão poder compartilhar o templo, ou então vender, ou então devolver o templo para os israelitas. Só que, amados, aí que está a questão que muitas vezes a gente precisa entender melhor, ser mais crítico em relação a isso aí. É que, será que Deus está preocupado com isso? Será que Deus, de fato, quer que seja feito um templo para Ele? Será que Deus se preocuparia se de repente alguém viesse a sentar-se lá nesse templo? Amados, tudo que Deus sempre quis foi viver, fazer morada no templo que Ele mesmo fez. A palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos. Deus fez o seu próprio templo para ser a sua habitação. Quem é o templo do Espírito Santo de Deus? Levanta essa mão. Amém. Glória a Deus. Nós somos o templo mesmo, do Espírito Santo de Deus. Nós somos o templo. É nesse templo que Deus quer habitar. É com esse templo que Deus se preocupa. Agora, amados, se é antes, como a Bíblia diz que é antes, significa o seguinte: a igreja está aqui, e no templo da igreja, o templo de Deus é o nosso corpo, somos nós. E a pergunta, amados, que Deus quer fazer para nós nesta noite é: como está esse templo? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu coração? A quem está empenhado o seu coração? Que tipo de tesouro está no seu coração? Será que são os tesouros no céu? Ou será que são os tesouros aqui na terra? Que tipo de tesouro? O Senhor disse bem assim que onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Como é que está o seu coração, amados? Como é que está a sua vida? Como é que está o templo do Espírito Santo? A que você tem dedicado? Amados, aí surge a pergunta: meu irmão, se nós somos o templo do Espírito Santo, e a Bíblia fala que o anticristo ele se assentaria nesse templo, como é que funciona esse negócio aí? Né? Como pode? Como é que funciona? É simples, amado. É que o anticristo não é um homem. Terceiro ponto aí: o anticristo não é um homem. Não, meu irmão, agora você pegou pesada. Porque a Bíblia fala que é um homem. E, de fato, a Bíblia fala e está certa. Mas não é um homem. Entenderam? Não. Mas vou explicar. É aí que está o negócio. A Bíblia está certa e não é um homem. Tem uma curiosidade bíblica. E essa curiosidade bíblica eu falo assim, mostra assim através de uma ilustração. Quando a gente olha, a nossa visão ela tem dois aspectos aí importantes para definir bem a visão. É o foco e a distância. A distância, por exemplo, se eu tiver daqui de onde estou, eu posso contar quantas pessoas tem aqui. Mas se eu estiver distante, a 1 quilômetro, no máximo que eu vou poder dizer, ali tem um monte de gente. E o foco? O foco é o seguinte, digamos que eu esteja olhando aqui para o Christian, e eu vou focar o Christian, né? E aí, focando o Christian, eu vou poder dizer como é que ele está vestido, qual é o sapato dele, qual é a marca do sapato, porque eu estou focando, eu estou descrevendo.
As outras pessoas que estão do lado, eu não vou ter uma visão mais apurada, por quê? Porque não é o foco. Amém? Então, eu vejo olhando esses livros, né, que falam sobre o anticristo. Então, dentro desse contexto aí de foco e distância, vamos ver aqui como é que está. O livro de Daniel, por exemplo, ele foi escrito há aproximadamente 600 anos antes de Cristo, né? Olha a distância, 600 anos. Para hoje daria mais ou menos uns 2.600 anos, né, pastor? Qual era o foco dele? Qual é o tema dele? Soberania de Deus, né? A capacidade que Deus tem de sobrepor, de vencer os seus adversários, né? E como o anticristo é um deles, ele está citado aqui no livro de Daniel. Só que como ele não é o foco do livro de Daniel e é também muito distante, como é que ele é citado aqui? A abominação da desolação. O que é isso? Né? Então, esse é um livro distante e sem foco. Agora vamos ver um livro mais próximo, porém sem foco. Mais próximo, sem foco. 2 Tessalonicenses foi o texto que nós lemos. Distância. Foi escrito em 51 depois de Cristo. Mais próximo, né? Foco. Volta de Cristo. O foco dele é o anticristo? Não. O foco do livro de Tessalonicenses é a volta de Cristo. Se você quiser saber sobre a volta de Cristo, você tem que ler esse livro aí. Do primeiro, eles são 5 capítulos, do primeiro Tessalonicenses, do primeiro ao 5, todos os capítulos têm alguma coisa sobre a volta de Cristo. Por isso que é esse foco. E como é que ele é retratado lá nesse livro? O homem do pecado. Já deu uma melhorada, né? O homem do pecado, já está mais próximo. Agora vamos pegar um livro mais próximo e focado. Mais próximo e focado. Esqueci de mudar aqui, não era 2 Tessalonicenses, é Apocalipse. É Apocalipse, amados. O Apocalipse, ele foi escrito no ano 90 depois de Cristo, e o foco dele são as últimas coisas. O primeiro capítulo de Apocalipse diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. Então, qual é o foco dele? As coisas que hão de acontecer. O anticristo ia surgir, então ele é uma das coisas, está focado. Amém? E como é que o Apocalipse ele retrata o anticristo? Ele fala lá no capítulo 13, a besta de 7 cabeças e 10 chifres, que significam 7 nações que comandam o mundo, digamos, hoje, né? Essas 7 nações, elas surgiram no mundo, essa corrida aí capitalista, de juntar riquezas e tal, e elas surgiram no mundo aí, e em 1944, teve uma reunião em Bretton Woods, nos Estados Unidos, e essas 7 nações se reuniram para dar fim à guerra. Nós tínhamos a Segunda Guerra Mundial acontecendo entre 1939 a 1945, foi quando ela acabou, e eles se reuniram para fazer um acordo, que foi um acordo de paz. Então, amados, essa é a paz, né, que as pessoas estão esperando. A paz no mundo, ela vem a existir a partir desse acordo. Tanto que nós tivemos a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e até depois não teve mais, né? Mas no mundo a gente sabe que não está em paz. Isso é uma falsa paz. Aí existe apenas um acordo, e essas nações e outras nações, porque foi feito, o texto ele fala 7 cabeças e 10 chifres, né? E as nações, quando elas se reuniram, foram 7 nações e outras nações associadas. Então, as Nações Unidas hoje, a ONU, ela tem um monte de nações, tem várias nações, quer dizer, está muito modificada, mas ela surgiu assim, né? Aí você pergunta, irmão, agora parece que o negócio embolou mais, porque se um homem não pode assentar no templo que somos nós, você imagina agora um conjunto de nações. Piorou para essa situação, né? Só que a gente tem que ver que essas nações, elas são formadas por pessoas, né? São formadas por pessoas. E aí, amados, não pode realmente um homem se assentar no templo do Espírito Santo que somos nós, muito menos um conjunto de nações. Mas um sentimento pode. E isso que é o anticristo. Um sentimento que tomou conta do coração do homem, um lugar que pertence a Deus.
Tem um método de interpretação, uma ferramenta, né, que ela se chama semântica. Semanticamente, um homem significa um indivíduo, mas o homem significa o ser humano, é um termo genérico. O texto que a gente leu de 2 Tessalonicenses é um texto semântico. Ele diz bem assim: manifestará o homem do pecado. Ele não fala um homem, ele fala o homem do pecado. Então o texto está falando genericamente. Então não é um homem, amados, é o homem. Termo genérico, dizer, o ser humano, né? O ser humano de hoje, dessa geração, estaria assim, manifestando um sentimento contrário a Deus. Então o anticristo, ele não é um homem, ele não é uma organização, ele não é um sistema. O anticristo, ele é um povo, o povo do príncipe. O povo do príncipe, está lá em Daniel. O povo do príncipe, né, pastor? Faz sentido? Está fazendo. Mas o povo do príncipe, amados. O livro de Daniel, se você for ver, ele fala que o povo, ele diz que haverá guerras e tal até o fim, né? E quando é que esse povo que faz guerra contra Cristo e contra a igreja, né, vai ser destruído? Porque ele fala até o fim, ele vai ser destruído quando Jesus voltar. Jesus vai vir para resgatar a sua igreja, mas depois ele vai voltar, né, para salvar Israel, que é uma promessa que Deus tem com Abraão, né? Ele vai surgir e aí ele vai derrotar esse povo. Então, queridos, deu para entender? Não é um homem, porque o texto fala é o homem, termo genérico. Ele é um povo, né? Ele é o ser humano e tal, que está assim. Ele é um povo, o povo do príncipe, que se levanta contra a igreja. Qual é a característica desse povo? Ele é um povo que ele é regido pelo negócio que o apóstolo Paulo chama de mistério da injustiça. Mistério da injustiça. Ou seja, ele é forjado com a injustiça. Como é que Satanás faz isso? Ele simplesmente tira o senso de justiça das pessoas. Tira o senso de justiça. E aí ele forma um povo que levanta. Esse povo se levantou contra Cristo e contra a igreja lá no passado. Qual era a questão lá deles? A igreja pregava, dizia, olha, Jesus ressuscitou. Aí eles saíram dizendo assim, que nada, isso é papo desses caras, os caras roubaram o corpo lá, né? Eles estão dizendo aí que Jesus ressuscitou. Então, eles se levantaram lá. E eles vão se levantar de novo, esse texto do anticristo, que eles vão se levantar de novo agora, contra a igreja no fim dos tempos, né? E é exatamente o mesmo povo, o homem do pecado, amados. É só você olhar para o mundo e ver como está, uma confusão e tal, e é briga para cá, briga para lá, e às vezes a gente até fica discutindo com nossos irmãos, não faça isso, busque em Deus a direção, faça como Daniel, né? Quando o rei mandou chamar Daniel ali, né? Ele já estava, na verdade Deus chamou os sábios não sabiam o que dizer para ele sobre o sonho que ele tinha, e aí Daniel foi lá e pediu um tempo e orou, buscou a Deus a direção e Deus deu. Então a gente tem que aprender no exemplo de Daniel, buscar aqui na Bíblia, na palavra de Deus, através do Espírito Santo, a direção, o que está acontecendo com o mundo. É isso, amados. Nós estamos vivendo isso agora. E a gente precisa entender. Eu sei que isso aqui não é tudo. A gente precisa buscar ainda mais. Mas já é um bom começo. Quando a gente entende essas coisas, a gente entende o que está acontecendo. Eu acho que esse é o último slide, né, Giovana? É o último? Tem mais um? Não, só... Beleza. É o último. Mas então, só para concluir, amados, eu vou ler um texto aqui
que o apóstolo Paulo, ele falando também desse povo, ele está em, se você quiser acompanhar pela sua Bíblia aí, ele está em segundo livro de Timóteo, capítulo 3, segundo Timóteo 3, a partir do versículo 1, diz assim, ó: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis e caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Amém? Os homens desse tempo vão tentar lançar sobre as pessoas uns tempos penosos, tempos trabalhosos. Será que esse tempo que nós estamos vivendo, será que nós temos tido dificuldades? E o mais interessante, sabe, amados, é que ele tenta criar uma aparência de que é bom e tal, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, né? Lembra da história lá do jovem que chega lá com Cristo e diz: Senhor, o que eu posso fazer? O que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz: olha, é justo que cumpra os mandamentos. E aí ele diz: mas isso eu já faço desde novo. E aí o Senhor diz bem assim: então faz o seguinte, olha, pega tudo que é teu, vende, dê aos pobres, e depois tu vem e me siga. E a Bíblia diz que aquele jovem se entristeceu muito e saiu da presença de Deus. Amados, limites, né, que a gente coloca, né, no servir a Deus. Digo: olha, Deus, até o que eu sirvo, daqui para cá não. A gente vê, infelizmente, né, nós temos um país que nós vivemos num país que ele é um dos países mais desiguais do mundo. Uma carga tributária terrível, né, que recai sobre os mais pobres, sempre sobre os mais pobres, quer dizer, injusto. Aí você manda um projeto lá para melhorar isso, manda um projeto lá para a Câmara para melhorar isso aí. As pessoas dizem: não, isso aí, não posso votar a favor disso. Mas ele diz lá: olha, eu sou homem de Deus, fala assim Deus. Ninguém fala que não é de Deus. Falar de Deus é uma maravilha, né? Eu sou de Deus e tal. Mas e fazer, meu irmão? Fazer o que Jesus quer. Fazer o que Deus espera que façamos. Esse é o detalhe, amados. Às vezes nós colocamos limites, como aquele jovem lá colocou, né? Até ali ele ia. Daquele momento para frente, daquela situação para frente, já não dava mais para servir a Deus. Então, nós temos que aprender, amados, sobre essas coisas, até para a gente não vir a se confundir também, né? Mas a ser totalmente dedicado a Deus. Deus, ele não quer nos fazer pobres, jamais. Deus, ele não quer tirar aquilo que a gente sempre quis. Olha a história de Abraão. Abraão sempre quis ter um filho. E Deus deu o filho para ele, Isaque. Aí Deus, ele diz: olha, Abraão, pega o teu filho, teu único filho, e vem e sacrifica a mim. O que Abraão fez? Levou o garoto lá e ia sacrificar. Ele ia sacrificar a Deus, Isaque, seu único filho. E aí quando ele estava ali no momento, no último segundo, Deus diz: olha, Abraão, para, calma. Está ali o cordeiro ali. Amados, não é que Deus não conhece, né, a nós. Ele sabe, ele conhece a cada um de nós. Mas ele faz isso para que a gente se conheça. A gente se conheça. Qual é o nosso limite? Até onde eu posso ir, né, com o Senhor? E o texto, ele fala, amados, que esse povo, ele surgiria enquanto a igreja ainda estivesse aqui. E a gente precisa aprender a compreender isso aí, para que a gente não venha a ser enganado,
para que a gente não venha trilhar. Eu estava conversando com Eliel, ele disse, olha, que a gente não trilhe os caminhos desse ser, né? E é isso mesmo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço a Deus a oportunidade, agradeço aqui a vida do pastor Eliakim, né, que me deu essa oportunidade de estar trazendo essa mensagem, e que a gente possa aproveitar o máximo, amados, dessa mensagem. E só concluindo, como diz o texto lá finalzinho do texto da parábola das 10 virgens, vigiem. Amém? Amém. Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada, a minha saída bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, tudo que eu faço, sou abençoado, Onde eu for a tua bênção, onde eu colocar as minhas mãos, a minha entrada, a minha saída bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, e tudo que eu faço, sou abençoado, por todo lado, sou abençoado, tudo que eu faço, sou abençoado, toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para ti. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, Sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado,
você que pode, fica sobre os pés, nós já vamos orar e encerrar o nosso culto nessa noite. Senhor, muito obrigado por mais um culto realizado ao Teu nome. Muito obrigado, ó Deus, por cada vida que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Que a Tua palavra, ó Deus, tenha a capacidade, como ela tem, de movida e usada pelo Espírito Santo, penetre em nossos corações, se faça, ó Deus, compreensível por cada um de nós, e assim, ó Deus, mude a nossa vida naquilo que Tu tens para cada um de nós. Eu te agradeço, ó Deus, pelo bem que o Senhor tem nos feito. Te agradeço, ó Deus, porque a Tua palavra, ela tem o poder, e nós esperamos nela. O Senhor está conosco, e nós continuaremos em frente para a honra e glória do Teu nome. Nos dá uma noite de paz em Ti, que tenhamos todos uma semana de vitórias, e que cada um de nós chegue em nosso lar em paz e segurança. Abençoa aqueles que não puderam vir, ó Deus, por motivos de enfermidade. Que aquilo que foi, ó Deus, tão amplamente cantado e falado aqui nesta noite, alcance cada uma dessas vidas, restaurando, curando e sarando, ó Deus, para que possam estar juntos conosco em uma outra oportunidade. Assim nós oramos, assim nós agradecemos, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a vida de cada um dos irmãos.